Olá pessoal, no Amigovski dessa semana aqui na TVC, TV Correio da Manhã, a gente trouxe o Cláudio Borges e o papo vai ser acesso à saúde e tecnologia em saúde. Ele é diretor comercial de marketing e de produtos da empresa Leve Saúde. Você não perde por esperar, está excelente a nossa conversa. Fique aqui, fique bem, fique com a gente. Olá, conforme prometido, estou aqui com o Cláudio Borges, que é diretor de marketing comercial e produtos da Leve Saúde. E a conversa foi que a gente andou batendo papo aqui antes de abrir aqui para a gravação, e ele estava falando justamente da dificuldade que as pessoas com mais de 45 anos têm, que é muito foco aqui do nosso canal, é dificuldade de acesso à saúde. Já peço de antemão que vocês deem o seu like, que vocês compartilhem esse vídeo, porque a gente vai trazer informações extremamente relevantes e que vai possibilitar, creio eu, acesso às pessoas, mesmo menos diferenciadas do ponto de vista econômico, ao acesso a um plano de saúde, que hoje é algo muitas vezes proibitivo, né, Cláudio? Qual é o segredo da empresa de vocês? Bom, obrigado pelo convite, Ligovski. É importante para a gente falar sobre isso, porque a Leve Saúde nasceu com esse propósito, né? De gerar saúde para as pessoas, saúde de qualidade. E por uma experiência própria minha e do nosso presidente também, a gente via, por conta de familiares próximos, a dificuldade que era contratar um plano de saúde. Por quê? Porque os preços eram proibitivos, né? Naturalmente, os planos de saúde têm dificuldade de tratar esse tipo de faixa etária, né? Sim, tem mais problemas, né? Mais problemas. Por quê? Porque não se trabalha muito a prevenção. É verdade. Essa é a verdade, né? A verdade, como não é tratada a prevenção, as pessoas acabam adoecendo lá no final da vida com mais dificuldade. O Cláudio diz assim, o brasileiro, acho que a população, de modo geral, fica metade da vida destruindo a saúde, a outra metade, que é depois de 45 anos, tentando recuperar e nem sempre consegue. Né? Aí a preocupação já é maior, né? Mas com esse propósito, a gente criou a Leve Saúde, com esse objetivo de gerar esse acesso para as pessoas. A gente via que as pessoas tinham essa dificuldade. E a gente veio para o Rio de Janeiro uma data boa, assim. A gente sentou para fazer a empresa, saímos de onde trabalhávamos num fundo de investimento, numa grande vertical de saúde do país, e com esse propósito sentamos aqui no dia 3 de março de 2020. 2020. Então, imagina, né? Tem 4 anos, então. Imagina, para montar ainda a empresa, imagina no meio da pandemia. Começando a pandemia aqui, com o lockdown acontecendo. Então foi realmente desafiador esse período inicial de startup da empresa, dela começar. Os 6 primeiros meses, como a gente tinha como meta, estabelecer e começar a fazer a venda. Foi bastante desafiador, mas nós conseguimos. Acho que talvez tenha sido a primeira operadora a ser registrada totalmente online, né? Uhum. Tanto no CREMERGE quanto na própria Agência Nacional de Saúde Suplementar. Hoje tem quantas vidas a empresa de vocês? Hoje a gente chegou a 50 mil vidas. 50 mil vidas, que é um crescimento fantástico, e operadores do mesmo segmento, mesmo nicho, que trabalha com público sênior, alcançaram em 10, 12 anos, a gente conseguiu em 3 anos e meio de vendas. Né? Quando você fala que é totalmente online, mas tem a consulta presencial. O online é só a interação. Interação. Mas a gente tem uma rede de clínicas bem ampla aqui no Rio de Janeiro. Clínica própria. Clínicas próprias e clínicas credenciadas também. Né? Mas a clínica própria a gente acredita muito nesse parâmetro, porque é o cuidado que a gente acredita. Claro. Né? Uma qualidade no cuidado. Isso é muito interessante. Vocês trabalham muito com os pilares da medicina do estudo de vida, na clínica da família também. Exatamente. A gente hoje tem mais de 20 médicos que são médicos da medicina de família e comunidade. As pessoas talvez não saibam, mas é medicina de família e comunidade, né? E eles têm uma equipe lá de cuidados que atua junto aos nossos beneficiários. Então, temos nutricionista, psicólogo... Onde é que fica essa clínica? A gente tem clínica hoje na Tijuca, na Barra, clínicas próprias. Então, hoje a gente está com 8 clínicas próprias. Clínicas credenciadas são mais de 40, né? Certo. Nessa região que a gente atua, no Grande Rio. E como a gente fala para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro, a Leve Saúde hoje está restrita ao município do Rio de Janeiro? Não, ao Grande Rio. Grande Rio. A gente atua na Baixada, no Rio de Janeiro, Niterói, São Gonçalo, e já subimos a serra. Já estamos em Petrópolis. Já estamos em Petrópolis. Não está no Norte Fluminense por enquanto? Ainda não, mas já está no plano de crescimento que a gente começa a startar a partir do próximo semestre. Então, uma ideia nesse primeiro momento é
estado do Rio de Janeiro, Exatamente. já com olho para outros estados em breve. Exatamente. E conseguimos provar a tese, né? Porque existe um indicador na saúde suplementar que é sinistralidade. O que é sinistralidade? É o sinistro dividido pela receita lá, né, dos planos. E as operadoras sofrem muito com isso. Tem operadoras que têm sinistros tão altos que acabam inviabilizando a sua operação. Ou botando um preço lá em cima. Exatamente. A gente tentou o máximo de gestão operacional nessa história. A gente, desde o primeiro momento, e é algo que a gente fala sempre, a gente trabalha com a atenção primária à saúde, que é o médico de família, e também uma coisa importante que a gente faz é usar a tecnologia a nosso favor. Sim. Então, em prevenção de fraudes, em assertividade no tratamento, a gente pega isso como apoio, sem desumanizar, é lógico, claro, né? Mas é uma ferramenta importante que acelera os processos, diminui os custos, aumenta a produtividade. Né? Então, isso faz com que a gente tenha valores mais competitivos e isso gera acesso, né? Com certeza. No final da história é isso. Como o foco desse bloco é a saúde, acesso à saúde acima de 45 anos, o que você faz de diferente na tua empresa? Além da atenção primária à saúde, que é muito importante... Você bate na porta ou você acessa por tecnologia e conversa com os teus clientes? A gente acessa ou por telefone ou por WhatsApp, a gente tem contato constante. A equipe de cuidados tem contato constante do nosso beneficiário. Diabético, hipertenso... Lógico que pela linha de cuidados, né? Claro, Os que têm uma intensidade maior de necessidade de cuidado, tem uma abordagem muito mais próxima, aqueles que ainda estão numa situação muito boa de saúde, a abordagem é um pouco mais branda, mas a gente faz esse contato constante. Tem medicina integrativa nesse grupo de vocês? Tem também, tem. Isso para mim é muito bacana. É muito bacana porque olha de uma maneira holística, né? Não é algo pontual. Porque assim, o que eu tenho visto é que, e são assuntos que ou a formação médica ela é deficiente, né? Eu sou professor de uma UFR, da maior federal do país, eu vejo que falha nessa formação da medicina integrativa, e também como não é do interesse da Big Pharma, você acaba não tendo o acesso às informações. E eu não sou médico, mas você que é médico sabe muito bem que existe uma deficiência nessa questão por conta até das interações medicamentosas. Sim. Né? Então o beneficiário vai lá, consulta um endocrinologista, passa um determinado medicamento, e depois vai no cardiologista que passa outro, que podem estar conflitantes. Porque nem sempre o colega vai pegar essa informação e às vezes quando pega nem sempre ele conhece as interações. E essa questão de não ter esse prontuário disponível e algo que a gente pode falar depois que eu acho muito interessante. Essa pessoa de 45 anos, por que a pessoa com mais de 45 anos deveria então procurar uma empresa com o perfil da sua? A minha opinião é que ela vai ter o cuidado baseado nas suas necessidades, né? Nas necessidades que ela precisa ter. Porque uma empresa, uma operadora tradicional, ela tem que abranger todos os públicos. Então ela tem um trabalho pediátrico muito forte, ela tem um trabalho, por exemplo, de medicina focada na mulher, na questão de maternidade, assim vai. Nossos planos nem têm maternidade. Não tem obstetrícia, né? Por isso, porque o nosso objetivo são pessoas com mais de 45 anos de idade. E nesse caso, quando você fala que você tem 50 mil vidas, são 50 mil vidas, cada indivíduo é um indivíduo, óbvio, sim. Mas vocês trabalham com o atendimento do indivíduo também ou só empresas? Não, a gente trabalha muito mais com o do indivíduo. Mas tem empresas também? Temos, mas muito pouco. Engraçado, a tua proposta de trabalho, se eu fosse empresário eu ia querer fazer, porque deve ser um preço mais em conta, e tem a questão do acompanhamento. Mas a grande questão é que você conhece de saúde, né, Edmilson? A grande maioria não. Então, conhece quando mal de doença, né? Exatamente. Então, ainda precisa uma grande conscientização do meio empresarial sobre a questão de prevenção, a questão de atuar na saúde do funcionário, até para reduzir absenteísmo. Com certeza. Então, a gente focou no público pessoa física. Então, a gente tem uma carteira hoje que praticamente 60% dessas 50 mil vidas são de pessoa física, e os outros são os PJs pequenos, que é aquela pessoa que saiu da CLT, aí abriu uma MEI, começou a trabalhar. 3, 4 colaboradores. Exatamente. A inadimplência é muito grande, Cláudio? Não temos uma inadimplência grande, nem a saída. A gente tem números de saída, que a gente fala que é o churn, né? Bem mais baixos que o mercado, porque eles percebem a qualidade.
né? E como a gente também é uma porta de acesso importante, a fidelização é muito grande para a gente. Ou seja, é um preço mais em conta do que você tem dos competidores, tem mais contato virtual ou não, a distância ou não, como mais próximo, tem essas unidades próprias, é bem interessante. Então você tem um grau de satisfação do teu cliente. Muito você hoje grande. A gente tem um indicador que se chama NPS. NPS. Né? Isso, de qualidade. Nas nossas clínicas a gente alcança 80, que é um indicador muito alto para a área de saúde. Saúde. Por exemplo, eu tinha um NPS alto, no passado recente eu vi, conversando com nosso amigo comum, o Vander, que é o presidente da BIP Saúde, e a BIP Saúde tinha um NPS acima de 90%. E faz um trabalho bastante humanizado e muito bacana. E aí ele dizia que o Nubank, que era uma empresa que é da área de comercial, que não é da área de saúde, que era um dos maiores índices do país, estava em torno de 80 e pouquinho. Isso. Então, a tua acima de 80% é fantástico. Até porque quem vai numa clínica vai com dor, vai sofrendo em geral. Esse é o ponto que eu sempre comento, né? Talvez seja mais fácil atingir os 80 assistindo televisão. Então, os programas de streaming conseguem uma nota boa. Mas na dor é um pouco mais difícil. Sim, mas isso é basicamente o treinamento dos nossos colaboradores para atender bem esses nossos beneficiários, né? Então, desde a recepção até os médicos que trabalham conosco, tem esse tipo de consciência e objetivo. Né? Então, esses médicos são médicos que trabalham conosco na clínica. Na clínica, é quase que em tempo. Sempre tem gente lá atendendo, o tempo todo, agendando. Todas as especialidades. A gente hoje faz nas nossas clínicas próprias mais de 25 mil consultas mês. Entendi. Nessas unidades que você só citou. Nas próprias, e fora aí, as credenciadas. olha só, caramba. É, então você tem uma certa de 50 mil vidas, tem gente aí fazendo quase uma consulta por mês. É verdade, tem gente que gosta bastante de consulta, mas e a gente não estimula essa questão que a gente fala que é o shopping de saúde, né? Justamente para ter uma medicina que seja baseada com o paciente, né? Baseada no foco do paciente. Mas a gente tem essa quantidade de consultas. A ANS preconiza em torno de 6 consultas ano por beneficiário, né? A gente faz mais um pouquinho aí. Faz mais um pouquinho. Você tem unidade também para internação. Quando você fala que o preço é interessante, tem clínica da família. Sim. Porque quando a pessoa que está vendo a gente aqui agora pensa na clínica da família e comunidade da casa da onde ela mora, sabe que ali é um atendimento ambulatorial, de segunda talvez a sábado, não sei, no horário meio que comercial, alguns avançam um pouquinho no horário para poder atender aquelas pessoas que trabalham, mas ali não vai ali com uma crise hipertensiva não vai ali para um infarto que você não vai internar ali. Lógico. Essa é a ideia também. Mas a gente é um plano de saúde completo, né? A gente tem toda a parte ambulatorial, a internação. É o teu plano de saúde? É o meu plano de saúde. Eu tenho o leve premium que a gente usa aqui. É o meu plano de saúde, é o plano de saúde da minha esposa que é médica, enfim. Dos teus filhos também? Dos meus filhos também. Então dá certo. A gente acredita, por isso que a gente continua e segue em frente. Mas como plano completo, se o beneficiário se sentir mal, ele pode fazer o uso de uma orientação médica telefônica. Isso que é interessante, porque às vezes a pessoa quer... E muitas vezes é isso, que é uma orientação, que é talvez um antibiótico para uma garganta, que é abordar, não quer ir para o hospital 3 da manhã, 4 da manhã. Sim. Então vocês têm uma orientação médica telefônica. Full time, assim? Sim, 24/7. Não preciso marcar. Não precisa, é só pegar o telefone e ligar. Vou testar, se o médico lá, pode testar. Se o médico entender que há uma necessidade, ele manda uma ambulância até a casa do nosso beneficiário, faz o atendimento médico domiciliar, e se o médico que está lá sendo responsável entender que faz sentido fazer uma transferência para o hospital, ele vai fazer com certeza. Até a sua sogra tem Leve Saúde? Minha sogra, eu estou pedindo para ela contratar. mas ela já me cotou o Leve Saúde. Ele quer o bem para mulher, família toda. Mas a sogra por de fora é natural que fique de sogra. Porque a sogra já tinha plano previamente por questões de servidor público tem uma rede de médicos muito próximo da casa, então ela prefere ficar. Dela. Mas ela já está cotando, já está olhando contra os olhos, que ela me falou. Isso é interessante, até porque assim, o que eu vejo da telemedicina é interessante. Assim, eu sou, como você sabe, fui chefe da infectologia pediátrica da UFRJ há muito tempo, sou professor de doenças infecciosas lá, e era curioso como eu
resolveria boa parte daqueles casos mais complexos que vinham de outros lugares por telefone. Sim. Eu resolveria conversando com um colega médico. Então, assim, você minimiza, né, e dá o diagnóstico precocemente, evitando o agravo e gera mais custo. tempo. Quantas vezes esses beneficiários não vão para uma fila e ficam lá 2, 3 horas num pronto atendimento, agravando o problema, infartando. Então, passo que você tem esse acesso, que é como se fosse o que a gente chama de um amigo médico, Sim. que quantas vezes você intervém, quantas vezes eu tenho que falar para a pessoa, vai agora para o hospital. Sim, né? claro. E assim, é muito interessante isso. Eu não conhecia, eu conhecia a Leve Saúde de ouvir falar, de rádio que eu ouço no carro, mas não tinha entendido como é que era a dinâmica de vocês, para vocês terem um preço mais em conta, porque a questão é, vocês reduzem a sinistralidade, o agravo. Exatamente, né? Exatamente. Agora, eu falo sempre que a telemedicina foi uma solução em busca de um problema. E na pandemia, o problema aconteceu, né? Sobre as pessoas estarem se deslocando, saindo de casa, e a telemedicina foi fundamental nesse momento. Então, um atraso no Brasil, no atendimento, que você vê na época da gripe suína em 2001, na Inglaterra já havia esse serviço, já tinha esse serviço, onde a medicação para a gripe chegava na casa da pessoa. No Brasil, no Rio de Janeiro naquela época, eu critiquei muito, na época, o Ministério da Saúde, na época, que eles tiraram a medicação das farmácias, centralizaram a prescrição, era algo que era obrigatoriamente presencial. Em alguns estados, esse foi o caso do Rio de Janeiro, havia um centro de distribuição do medicamento que ficava nos servidores do estado. Ou seja, se a pessoa fosse atendida em Campos dos Goytacazes, tinha que vir aqui pegar o medicamento, espalhando o vírus naquela Kombi sendo um baita do vetor, né? Então, assim, transmissão danada. E isso já resolve o problema da pessoa e evita que essa pessoa com quadro respiratório vá lá até para a clínica contaminar as demais pessoas. Exatamente. Isso é bem inteligente. E como é que eu faço para ter acesso a você? Porque a gente está finalizando esse bloco. Qual é o teu contato? A gente pode ser contactado através do nosso site, levesaude.com.br. O Cazuza vai colocar aqui embaixo da gente. Isso. Ou o telefone, que é o 3952-3333, que é o telefone da nossa operadora. 021 52 3333. 3333. 33 é o número medicina, né? bastante significativo na medicina. Cláudio, obrigado. Aí estamos acabando esse primeiro bloco. A gente vai para um outro bloco daqui a pouquinho. Mas é isso. Vocês tenham gostado desse bloco, dê o seu like, por favor. Compartilhe esse vídeo. Tem informações relevantes que podem se minimizar dor, sofrimento, sequelas, internações e mortes. Muito obrigado. Fica aqui, fique bem, fique com a gente. É rapidinho, vai e volta. Olá pessoal, estamos de volta aqui no Amigovski, no podcast Emilson Amigovski. O entrevistado de hoje é Cláudio Borges, que é diretor de marketing comercial e produtos da Leve Saúde, que é uma empresa voltada para um público acima de... Aliás, qualquer pessoa, mas a princípio eles focaram muito no público acima de 45 anos de idade. E a conversa hoje, né, nesse bloco, é tecnologia em saúde, que é o que vocês o tempo todo buscam, né? E com isso, dando mais acesso e minimizando custos. É verdade, por aí? É verdade, Como por aí. É essa história de tecnologia em saúde? Sem a tecnologia fica difícil, né, da gente promover o acesso à saúde. Primeiro, olá a todos, muito obrigado por estar aqui, por participar desse programa. Muito importante para a gente estar falando um pouco sobre saúde, né? É fundamental. Como o nosso propósito é esse, a gente tem que estar por aqui. Desde o primeiro dia, a gente trouxe uma base anonimizada com questões de utilizou esse tipo de medicamento, utilizou esse tipo de recurso, fez esse tipo de exame, e a gente rodou algoritmos. Porque a nossa base no início, né? Uma operadora que nasceu sem vidas nenhuma, começamos do zero. Mas com muita energia. Mas com muita vontade e muita experiência, né? A nossa equipe lá, nossos colaboradores. Você já é da área de saúde? 17 anos. O nosso presidente lá, que é o nosso CEO, o Ulisses Silva, também 17 anos na área de saúde. A gente trouxe uma equipe muito qualificada para trabalhar conosco. Então os médicos que estão lá conhecem muito também da saúde. E da saúde, né? Não da doença simplesmente, né? Isso é bem legal. Então, desde o início a gente trouxe essa base de uma empresa, uma health tech também, e começamos a montar os algoritmos. Né? Para quê? Para facilitar.
Essa questão de tecnologia, o pessoal acha que a tecnologia bota logo o Exterminador do Futuro lá, né? Aquele robozão andando. Coisa fria, distante. Não. A tecnologia, o objetivo é auxiliar o diagnóstico, o prognóstico, auxiliar também para a gente as questões de fraude. Porque tem paciente que entra e fala assim, eu não tenho nada. Aí passa um mês depois, aparece um monte de coisa. Tinha tudo, né? O que é ruim para a gente. Não é uma questão de, não quero as pessoas que têm problemas. A gente quer e a gente quer cuidar dessas pessoas. Mas o grande objetivo é fazer o cuidado certo. Claro. Quando a pessoa omite, fica difícil. Porque assim, que fique claro, né, que assim, uma pessoa hipertensa tem que ter um cuidado holístico, vai ter uma orientação provavelmente de uma nutricionista, de um clínico, do médico da família. Quando você cuida de uma família, de um cidadão, não é só do cidadão, é das pessoas que lá estão. Eu tenho maior vontade de desenvolver esse quase que um reality show, onde eu vou na casa do diabético, vou na casa do hipertenso e vou ver e vou fazer compras com ele. E aí eu quero ver. Porque assim, eu lá em casa, sal eu compro raramente, açúcar tem para as visitas basicamente, óleo eu comprei no outro dia para fazer um pastel, porque geralmente eu faço essas coisas na airfryer e nem com fritura eu faço. Então assim, não, eu fico pensando, arroz que eu compro, tudo de uma forma muito econômica, comedida, para ingerir menos caloria. E eu fico pensando, como é que seria a casa de um hipertenso, de um diabético? Você tem que intervir na família dele, e não só nele. É verdade. E eu acho que vocês acabam tendo essa visão. A gente acaba tendo essa visão, a gente faz muito esse trabalho de promoção de saúde. A gente tem poucas empresas e muito focado na pessoa física, mas mesmo nas empresas que a gente atua fazendo esse tipo de conscientização. Isso é muito legal. Eu falo lá pela minha casa, né? Difícil. A gente tem criança em casa, tem muito doce. Eu sou doçólatra. Minha esposa é endócrina. Imagina a briga que fica nessa história, né? Mas o hábito de consumo do brasileiro faz muita diferença na questão de saúde. E isso também está sendo mapeado tecnologicamente. As pessoas hoje já começam... Você sabe, quando a gente acorda, a gente fornece dados. Claro. Porque começa a ver a agenda do celular, ver o clima e assim vai. Então, todos estamos cercados por dados. O grande diferencial qual é? Pegar esses dados de uma maneira consistente e transformar em informação relevante. Né? É isso que a gente acredita. Isso é muito interessante. Tipo assim, eu fico pensando, quando você vai no mercado, você fornece seu CPF, e aí o mercado já sabe quantos quilos de açúcar você comprou, óleo... Na farmácia também. Na farmácia, né? E esse casamento é interessante, porque assim, eu boto muita fé na questão da medicina do estilo de vida, que é dormir bem, comer bem, atividade física, gerenciar estresse, bons relacionamentos, não abusar de drogas lícitas ou não. E tem esses são os pilares de Harvard de 2004. Sim. Eu brinco dizendo que Harvard plagiou a Bíblia, que está tudo na Bíblia, menos o sétimo pilar, que foi uma proposta minha. Então Edmilson Bigovski, criado e nascido e criado em Realengo, ousou criticar Harvard, dizendo que Harvard falhou quando não coloca nesses pilares a saúde oral. Então você pega um paciente que é hipertenso, diabético e tem uma periodontite, um processo inflamatório na boca, ele não vai compensar a diabetes dele, ele não vai compensar a pressão dele. Um processo desse pode chegar a uma pericardite. Pode. Né? E aí é interessante essa ideia. Aí quando eu fui ver, aí discutindo de novo com um amigo meu, que ele é um estudioso da Bíblia, médico também, muito bom padrão, o Dr. Marcelo Bonsoir. E aí ele falou assim, Migovski, sabe por que não tem na Bíblia a questão da saúde oral? Eu falei assim, não, eu estava revendo essa questão, a primeira escova de dente foram os chineses que fizeram em 1400 depois de Cristo. A questão da escova de dente de cerda, como a gente tem hoje, chegou no Brasil em 1938, ou seja, ontem, em relação à coisa da Bíblia. Aí eu falei para ele, não é isso não, é porque o açúcar não existia na época da Bíblia. Refinado, né? E o açúcar, ele passa a ser quase que uma droga, porque dava realmente algum barato,
E aí ele falando que a questão da genética da gente vai Sim. adaptando E vai diminuindo essa influência, essa né? influência desse barato, mas vai incorporando Sim, sim, a com gordura, certeza. a gordura, Com certeza, com porque certeza. pode reduzir o barato, mas continua sendo calórico. É verdade. E aí ele falou isso. Então, assim, esses 7 pilares que eu defendo são fundamentais para a gente poder realmente promover saúde na sua essência, né? A gente já olha o nosso paciente de uma maneira integrada e tenta juntar esses dados da maneira melhor para promover essa saúde. E agora, boa sua observação, a gente viu que estava faltando trabalhar também os planos odontológicos. É algo que a gente vai endereçar. Eu nem sabia que você tinha. Bem recente e vai começar a vender daqui a um mês, mais ou menos. Estamos na fase final, no apronto de rede, né, dos nossos credenciados. E essa abordagem, que é a abordagem da prevenção, do processo... Sim. É fundamental. É fundamental e não fundamental. Das coisas mais caras na odontologia em si, né? Não é E vai ajudar muito a questão da promoção de saúde. Você médico sabe mais do que eu quantos pacientes de CTI desenvolvem problemas maiores por estarem ali sem a escovação. Então isso tem que ser promovido em todos os segmentos da sociedade. Vai ter uma tese do Dr. Luiz Cláudio Borges, que é um cirurgião dentista. Meu parente quase. Com doutorado, inclusive, fez doutorado na UERJ. A tese dele foi justamente a avaliação em terapia intensiva da cavidade oral e mostrou que quando havia uma intervenção do cirurgião dentista daqueles pacientes entubados, que o tempo de sigitalidade era muito menor. A internação era menor e as complicações menores também. Só que aí é aquele negócio, né, Cláudio? Acaba que há um conflito de interesse para determinadas situações. Tem gente que ganha dinheiro com a doença. Exatamente. Né? E eu vejo alguns planos, aí eu fico pensando, meu Deus do céu, porque aí é um conflito. Eu acho que essa é a ideia de vocês da Leve Saúde terem as unidades próprias. E a gente tenta reduzir esse conflito. A gente chega a ter contratos com unidades hospitalares por capitation, né, per capita. E isso promove uma interação de objetivos. Porque como é que a gente paga mensalmente um valor para essas unidades hospitalares e tem uma carteira endereçada para eles. Então, qualquer internação, qualquer coisa que seja necessária, eles vão cuidar e isso já está previsto naquele valor. O contrato tá. O modelo tradicional, o beneficiário entra lá, quanto mais tempo é o relógio contando, né, a favor da unidade hospitalar. E a operadora fica nessa queda de braço, olha, não precisa tanto. Então, a gente acabou um pouquinho com isso. Quando a gente fez essa questão de per capita, né, fazendo esse acordo com a unidade hospitalar, isso facilitou muito, porque o médico que está lá está fazendo o atendimento correto, né, o médico assistente, a unidade hospitalar não exerce qualquer tipo de pressão para que aquele beneficiário fique mais tempo, né, porque está ocupando o leito dela, e para a gente também é muito bom. Na verdade, a gente tem até uma equipe médica de internistas que vai lá para ver se o cuidado está sendo bem feito, para assegurar a questão médica de qualidade, mas não necessariamente para acelerar o processo de saída, nada disso. E as pessoas que estão internadas querem ir para casa também, né? Exatamente. Se bobear, o paciente faz tanta atenção que vai embora antes do tempo e não é bom para ele. É verdade. E acaba reinternando. E a gente acaba controlando esse tempos e movimentos também com a tecnologia, né? Claro. A tecnologia veio para ajudar em tudo, né? Não só na área de saúde, em todas as áreas, os avanços são monstruosos, né? Na área de saúde, há diagnósticos feitos por inteligências artificiais muito precisos, né? Que o médico acompanha ali facilmente esse tipo de trabalho. Vocês têm hoje na Leve Saúde algum tipo de universidade para manter a formação desses colegas médicos? Não, a medicina a gente ainda não tem, mas é um objetivo nosso ter um programa, né? Porque quando a gente faz... continuada. Porque tem que ser continuado, tem que ser trabalhado. Mas como a gente trabalha com médicos muito qualificados, a gente está até bem estabelecido. Mas a gente tem a nossa universidade para os colaboradores. E quando eu fico pensando em uma determinada enfermidade, como foi a doença pandêmica, vocês não estavam ainda operando os que estão hoje. Mas pegamos bastante coisa, porque começamos a vender em agosto para setembro de 2020, né? 1º de setembro a gente estava operacional e teve muita gente que a gente também atuou nessa história. Mas digamos que fosse uma enfermidade nova e o teu grupo está lá, e aí você tem que passar essa informação dessa novidade. Vamos lá, novidade, vacina para dengue, que é uma novidade.
e que as pessoas não viram nos bancos da faculdade. Existe hoje essa abordagem de dizer, olha só, gente, a conduta mudou, para paciente hipertenso, que era esse medicamento, hoje faz isso. Muito baseado nos protocolos das sociedades brasileiras, isso. A gente faz esse tipo de encontro. Na verdade, existem encontros mensais ou bimestrais dos nossos médicos em especialidades e principalmente também os médicos de família. Legal. A gente faz essa troca de conhecimento. Qualquer dia vai ter o primeiro congresso da Leve Saúde. É muito bacana, vai ser convidado, com certeza. Legal. E a gente faz essa troca de conhecimento que isso ajuda muito, tanto o profissional médico quanto, no final das contas, o paciente que está lá sendo atendido. Tem dados, porque como você tem a tecnologia em saúde, ajuda você nessa abordagem integral do paciente. Você que já trabalhou em planos de saúde, você consegue comparar os pacientes Leve Saúde acima de 45 anos de idade, que é o que vocês têm um foco aí, com comorbidades e o percentual de sinistralidades que esses pacientes bem acompanhados têm quando comparado com outros pacientes? Sim, tem paciente que nega esse tipo de acompanhamento. A gente hoje, muito embora seja uma empresa nova, 3 anos e meio de atuação, a gente já consegue ver essas mudanças e tem muitos estudos de referência sobre isso, sobre o tipo de tratamento que é dado, a prevenção que é feita, e a gente vê esses dados o tempo todo, né? A gente, como uma empresa health, tech, a gente congrega isso e a gente vê o tempo todo. Então a gente está construindo ainda esse caminho. Não, claro. Mas lógico que faz diferença esse tipo de atuação. Sabe, a minha curiosidade é de pegar os 1.000 primeiros pacientes da Leve Saúde, Sim. que pela qualidade daquilo que vocês oferecem, deve estar lá pelo menos 70%, 80% deve continuar cliente de vocês. Continuam lá. E qual é o relato que eles têm de antes e depois de vocês, quando houve essa abordagem para o paciente hipertenso ou diabético, ou a pessoa asmática? Entendeu? Assim, eu queria ter um relato de experiência interessante. Está convidado. Não, porque assim, isso é uma tese de doutorado, né? E a gente tem muito relato sobre isso, muito relato. A gente tem até vídeos que falam bastante sobre isso. As pessoas falam... tinha uma senhora que eu achei incrível, que ela falou assim, eles querem que você faça consulta, eles querem que vocês façam exame. E quando a gente vê aquelas operadoras ainda tradicionais que, não, quanto menos utilizar, melhor. Mas quando utilizar, fica muito mais caro. O prejuízo todo, né? Então, o nosso foco sempre foi esse, para a utilização. Existe, dentro desse, você falou que segue os protocolos, a tecnologia em saúde te ajuda a isso. Sim. Tem algumas orientações, por exemplo, de pessoas acima de uma determinada idade. Sim. A gente tem na nossa carteira pessoas com mais de 100 anos. Temos 6 pessoas hoje com mais de 100 anos. Estou perto. Não tá nada. Estou mais perto de 100. Não, é porque é questão de finitude, e você como médico sabe melhor do que eu. A questão de finitude com qualidade de vida. Claro. Né? Isso é fundamental. E aí a questão assim, por exemplo, existe essa abordagem, acima de 50 anos de idade é interessante fazer colonoscopia. Ou acima de 45, o homem tem que fazer o exame preventivo. Esse tipo de abordagem vocês fazem? Fazemos através da equipe de prevenção e de atenção primária à saúde. Isso é muito interessante. E como é uma equipe poliprofissional, multiprofissional, a gente oferece todo tipo de abordagem. E como você está lá com a tua capacidade instalada, montada, se vai atender com um paciente a mais, um a menos, a estrutura física está montada. Por isso que a unidade própria faz diferença. Sim, faz porque a gente trabalha com qualidade muito forte ali. E oferecendo essa questão, vocês são proativos no paciente. Com certeza, senão a gente não conseguiria estar nesse desenvolvimento e acesso que a gente provê hoje. Sem querer falar da concorrência, mas existem outras empresas com essa pegada hoje? Existem empresas que se interessam, e que se interessam até por esse público. Mas tudo vem de como fazer, né? Eu trabalho há 17 anos com planos de saúde. Os planos de saúde do usuário, os tradicionais não fazem isso, né? Até tentam, mas como eles têm muito foco na empresa, grande empresa, e a grande empresa é uma questão de ticket mais baixo, né? De valor mais baixo. Porque hoje é o segundo ponto mais caro dentro de uma empresa. É a folha e depois o plano de saúde, né? Ainda é muito caro.
Então, essas empresas não têm esse foco tão grande. Lógico que tem empresas, tem de tudo, né? Tem empresas que são muito focadas, mas as grandes não. Nessa tecnologia, de novo, em saúde, que você Sim. faz, por exemplo, se você pega, e o argumento de um empresário, ele é muito sensível no bolso, não no coração, né? Com enorme frequência. Se você pega uma empresa com 500 colaboradores, como é o caso hoje da Leve Saúde, você faz essa abordagem preventiva, diminuindo a sinistralidade, no final das contas, o cara pode até contratar vocês por um valor. Sim, mas esse é o ponto das operadoras, porque existe uma rotatividade entre operadoras dentro das empresas muito grande. Então vai sempre pelo ticket mais baixo. Não dá nem tempo de você... Não dá tempo de promover essa saúde por um prazo interessante e ter resultado. Mas você, na tua empresa, os teus clientes, os teus colaboradores Todos têm eles, Leve Saúde. Todos eles, com então certeza. Você tem um laboratório bom. Sim, e é o que a gente usa. 500 pessoas não é Hoje a gente tem poucas empresas com um número grande de beneficiários, mas tem uma empresa grande que a gente atua muito fortemente e já conseguiu obter bons resultados nesse sentido. E o curioso é que, pensando de uma forma científica, já que eu sou um pesquisador também, fico pensando, imagina você oferecer... Está todo mundo na mesma unidade, né? No único endereço. Sim, bem próximos. Mas seria interessante se tivesse mais de uma cidade com esse perfil parecido com o de vocês e num grupo você fizesse um tipo de intervenção e no outro não, para ver a sinistralidade. A questão científica. Né? Isso é bem interessante. Sendo bem conduzida é bem interessante. Né? O que a gente vê que o cientista tem que trabalhar com a razão e com os dados. E tentando fazer com que as pessoas minimizem, né, o valor. E que tenha uma qualidade no final, né? Não só por fazer essa intervenção, mas então, isso é muito bacana. Tecnologia em saúde, sem perder o toque, sem perder a empatia. Sem perder a humanidade. Uma humanidade que é muito importante. Adorando conversar com você. A gente falou nesse bloco sobre tecnologia em saúde. Espero que você tenha gostado desse bloco. Dê aí o seu like, por favor. Está aqui o contato do Cláudio Borges, que é o telefone que você falou. É o 021, né? 021 3952 3633. Está aqui embaixo, o Cazuza vai colocar aqui embaixo para a gente poder ter acesso para vocês. E é isso aí. Fique aqui, fique bem, fique com a gente. E rapidinho vai e volta. Mais um bloco ainda nesse podcast. Fique aqui, fique bem. Olá pessoal, estamos retomando aqui o nosso podcast, Amigovski, podcast de Edmilson Amigovski. Estou aqui hoje com o Cláudio Borges, que é diretor de marketing comercial e produtos da Leve Saúde, uma empresa que tem 4 anos de mercado, né? Exatamente. E que tem cerca de 500 colaboradores, muitos médicos já dando atenção. Crescendo bastante. Hoje, nas nossas clínicas próprias, a gente conta com 250 médicos já. Caramba! Isso, de todas as especialidades. Então, quando você fala dos 500 colaboradores, 250, não. Nem conta esses 250 médicos. 250 médicos, caramba! Então, você, quando fala dos 500 colaboradores, na sede. Isso, exatamente. Então você tem mais de 1.000 empregados, 1.000 colaboradores hoje. Diretamente, sim, limpeza. Sim, com certeza. Meu Deus. Open Health. O que é isso, além de duas palavras em inglês? Como é que é essa questão do Open Health? Eu acho que vem desse tema, né, da saúde aberta. Eu comento muito sobre a questão do seguro. O seguro do carro, quando você vai cotar, você vê o teu histórico para cotar esse tipo de seguro e fica um valor mais alto ou mais baixo. Lógico que a saúde é muito mais delicada do que necessariamente o seguro do carro. Mas eu me preocupo muito com a questão de abrir os dados, e tem uma questão também do sigilo médico, mas essa abertura de dados, o quanto essa questão do prontuário completo não pode ajudar aquele paciente. O Sistema Único de Saúde vem fazendo um trabalho nesse sentido, mas como muitos beneficiários, cerca de 50 milhões de beneficiários, estão na saúde suplementar e utilizam de forma efetiva os serviços particulares da saúde suplementar. São 50 milhões hoje, São 51 milhões 25% de beneficiários. Já é muito tempo isso, não muda. E não muda muito, não muda muito. O nosso objetivo foi gerar esse acesso e aumentar um pouco. Mas a gente é um pedaço dessa história toda, né? O ecossistema é muito grande. Então, a questão do Open Health seria isso. O quanto a disponibilidade desses dados, não falo por uma questão de precificação, mas uma questão de cuidado assertivo. Isso seria bacana para todo o sistema. Isso seria integrado, então funcionaria muito mais. O SUS tem iniciativas, como eu falei, nesse sentido,
né? Tem o Cadastro Nacional de Saúde, o CNS, que é único para cada um de nós brasileiros, mas ainda precisa se trabalhar bastante nesse sentido. Nem que seja uma anonimização da saúde, para que a gente entenda melhor essa questão. Pode ser epidemiológica, pode ser uma questão de... a gente sabe que existem regiões, existem etnias com algum tipo de comorbidade que vai acontecer, que vai gerar algum tipo de internação. Então, o quão mais a gente conseguir juntar todas as operadoras numa plataforma única, que hoje ainda não é possível, né? E a gente acredita que isso vai ajudar muito o paciente. A gente não pega o histórico. Você, como médico, sabe disso, né? Você pergunta o histórico. Olha, vamos fazer uma anamnese, vamos ver o histórico aqui da sua vida, como você nasceu. Mas nesse caso, você... Tudo bem, você queria que esses dados fossem compartilhados entre as operadoras de saúde para que você pudesse ter o melhor acompanhamento. Mesmo que seja após a questão, até porque a gente é regulado. Então, a gente tem uma precificação que a Agência Nacional de Saúde estabelece ali, que a gente não pode fugir muito daquilo, um rol de procedimentos que é um rol bastante abrangente, mesmo que seja depois. Na hora da precificação eu não tenho isso, mas depois dele efetivamente ser meu beneficiário, que eu tenho acesso, eu não, né? Os médicos têm acesso. E você hoje começa a criar o teu banco de dados. Sim, hoje. Porque você, pelo que você fala da Leve Saúde, é uma empresa que se preocupa com o todo do paciente. Sim. Ali você registra as coisas, não com o intuito de ficar monitorando o gasto, sim de promover a saúde. Então, se ele é um paciente hipertenso, diabético, renal crônico, você, daqui a um mês, você vai estar gravando esse vídeo meados de abril de 2024, que fique claro. Então, está previsto para, ainda esse semestre de 2024, as pessoas terem acesso a dentista, né? Sim. A ideia é essa integração total. Acho que ainda no segundo trimestre a gente já vai estar oferecendo também os planos baseados na odontologia. E o que eu acredito que isso funcionando, a gente bota sempre o paciente no centro do cuidado, né? Com as equipes multidisciplinares, com a atenção primária à saúde que a gente faz. Só que falta ainda um pedaço, porque muitas vezes tem exames que já foram feitos no passado e que esse acompanhamento, alguns laboratórios já fazem isso, já fazem o gráfico de tendência. Então, vamos lá, a questão de glicose, né? Eles acompanham, mas isso não é passado para o sistema único. Se a gente tivesse um sistema único, que o médico tivesse acesso, e eu não falo a operadora, não é uma questão comercial, é uma questão médica, uma questão técnica. Até porque, Cláudio, às vezes o paciente teve uma alteração no exame, ele não buscou o exame, ninguém comunica. Eu cheguei a ver isso na época da universidade, que a gente teve uma situação que não havia essa buscativa. Não havia essa comunicação. Estou falando de 20 e tantos anos atrás, hoje é diferente. Onde foi pedido um exame de HIV, o exame foi para o prontuário não, de papel, prontuário físico, e não havia essa comunicação. Se perdeu. Ficou lá o exame positivo e ninguém comunicou a pessoa. A pessoa aparece depois de um tempo já com agravos da enfermidade. Então, estou falando de uma coisa extrema, de 2, 3 décadas atrás. Hoje isso não é assim, mas muitas outras enfermidades passam, né? Você tem uma ideia de quantos exames não são buscados? Eu acho mais 70%. 85% dos exames as pessoas não pegam. Hoje, isso minimizou porque você tem acesso a plataformas de resultados, né? O fato de a pessoa não buscar, de você ter enviado, quer dizer que ela tem aberto. Exatamente. Né? Ela continua recebendo, mas não sei se ela fez alguma coisa. Mas a grande maioria dos brasileiros, tá tudo bem, eu não vou nem voltar ao médico às vezes, né? Nem volta para ver o que aconteceu. E às vezes é uma tendência. O próprio gráfico de glicose pode dar uma tendência de estar aumentando com o passar do tempo. Isso é bom, isso é ruim? Aí o médico tem que avaliar como é que está funcionando. Tem que trabalhar na prevenção, porque lógico. O exame, como o próprio nome fala, é exame complementar à clínica. Exatamente. Até para afirmar ou descartar determinadas enfermidades. Auxiliar, né? Auxiliar, é importantíssimo. Às vezes está achando que aquela queixa é um problema orgânico e é um problema, às vezes, emocional, que não vai ter uma repercussão de exame de sangue.
Mas aí a pessoa tem que ser tratada, né? E essa questão que a gente comentou de medicina integrativa, de olhar o paciente sobre todos os âmbitos, o médico de família faz muito isso Com também, certeza. promove muito esse tipo de interação, porque eu posso ter ido a minha vida inteira, eu sou hipertenso, por exemplo, eu posso ter ido a minha vida inteira ao cardiologista e ele me acompanha. Mas se eu for no nefrologista daqui a pouco, pode ser uma complicação, não vai ter exame absolutamente nenhum nessa vertical médica, né? Então isso é muito importante. A gente acredita que a partir do momento que a gente consiga congregar mais esses dados e ter um histórico bacana do paciente, porque a prevenção começa desde cedo, não começa aos 45, claro começa muito antes. Eu como pediatra, eu sou pediatra de formação, o pediatra é um dos médicos que mais promovem a questão da medicina preventiva. E o que me fez levar para essa especialidade pediátrica foi esse pensamento na promoção de saúde. E dentro da infectologia, quando eu optei por ir para a área de vacinas, era também a área de promoção de saúde. Eu dizia, quanto maior for a minha competência em convencer você de se vacinar, imunizar, né? eu vou ficar bem, porque era meu ganha-pão, era esse, e ainda tinha a questão de você ficar bem. Exatamente. Eu levava, mitigar os problemas, né? Minimizando o sofrimento e a possibilidade de você adoecer. Com certeza. Então, eu sou um apaixonado pela questão da medicina preventiva e acho que esse Open Health, essa questão do acesso, é fundamental para que você Lógico, tenha... dentro das questões médicas, do dentro do sigilo médico, né? O médico-paciente, ou o colega para o outro colega, isso é fundamental. Ou dos dados do dele paciente serem para o paciente. proprietários. Isso aí já tem acesso a isso. E aí fica uma proprietários. dificuldade danada, tem que botar mais na segurança. Os seus dados médicos pertencem a você. Exatamente. Eu sou o médico, estou cuidando disso, mas se você quiser, é igual... Está disponível. Disponível, é igual um processo que corre em segredo de justiça, mas que o pode interessado afetar muita gente, né? O interessado tem que ter o acesso. Né? Eu posso não divulgar na primeira página do jornal, mas eu vou ter, se eu for... E eu disponibilizo para quem me interessar. Claro. Então, se eu confio no meu médico, Migovski, e eu passo para ele esse tipo de informação. Se eu não confio num determinado profissional, nem vou. Aí não tem acesso, não tem acesso. Então, assim, eu acho que essa questão da Open Health é algo que demora muito, na tua opinião, Cláudio? Demora. Eu acho que demora porque ainda existe essa questão médica no meio, que eu acho que os próprios médicos não acreditam nisso. Eles acreditam que o dado disponível é melhor para o paciente. Mas existe ainda umas questões até de legislação que precisam ser alteradas. Fora a legislação, tem algum interesse de cunho? Eu sempre acho que as coisas têm um determinante econômico. Assim, sempre vou buscar o viés econômico. Tem interesse em não ter esses dados abertos? Eu acho que existe toda uma indústria da saúde. Existem os bons fornecedores e as pessoas bem intencionadas, e também deve existir pessoas que buscam um pouco nesse sentido. Mas qual interesse teria de esconder esses dados? Imagina a quantidade de exames que são repetidos. Esse então tem interesse. A gente tem um algoritmo da Leve que mapeia isso dos nossos beneficiários, a quantidade de exame que é repetido. E aí o médico consegue falar assim, não precisa, o senhor já tem esse exame. E a gente faz esse opt-in na entrada. O nosso beneficiário hoje já disponibiliza para fins científicos e sabe que tem uma abordagem médica em cima disso. Para a equipe de cuidados poder atuar. Senão a equipe de cuidados fica muito limitada no seu âmbito. Não fica. Até porque, embora quando eu fiz medicina, muitos anos atrás, dizia assim, o que é? A clínica é o aspecto mais relevante. A clínica é soberana. Soberana ao apoio, a clínica é soberana para conduzir um paciente enfermo, mas não é soberana para detectar uma enfermidade bem precoce, assintomática naquele momento. Você vê o quanto a tecnologia ajudou com ressonâncias magnéticas. Aí eu até brinco, né? A clínica é soberana é ressonância magnética. Exatamente. Se você esperar a manifestação clínica... Então, pode estar num estágio muito avançado. Eu acho que a clínica é soberana para acompanhar a doença. A clínica não é soberana para acompanhar o paciente. E fazer a prevenção.
Né? E aí, por isso eu fiz o doente paciente, Sim. ou doente cliente. Você viu que eu botei a pessoa numa condição de doença âmbitos diferentes, e outra numa condição de prevenção. Sim. E aí você faz o toque retal acima de 45 anos para detectar problema de próstata, além do PSA e do ultrassom. Sim. Você vai fazer a colonoscopia acima de 50 anos para ver se não vai pegar um câncer no início. E assim você vai tendo uma abordagem. Então, essa é a pegada hoje da Leve Saúde, né? Sim, exatamente. Trabalhando, e dentro dessa questão do Open Health, alimentar essa plataforma com o maior número de dados possíveis. E se porventura o paciente, amanhã ou depois, deixar de ser cliente da empresa de vocês, a gente disponibiliza toda a possibilidade de ter disponibilidade. Ou seja, embora o Open Health seja uma realidade ainda futura, a gente já pratica dentro da empresa com a integração do prontuário. A interoperabilidade do sistema é fundamental. Para quando ele chegar, vamos pensar nisso um dia, né? Vamos pensar que o paciente tem um quadro que precise uma hospitalização. Quando ele chega, já está tudo lá disponível para o médico. O médico já sabe como atuar. Isso é muito bom. Né? Até para como é que vai interpretar aqueles resultados, né? Por exemplo, um paciente que tem uma pressão arterial de 140 por 100 e que está ali, e no dia que tiver dengue, tiver com 11 por 7, pode ser hipotensão arterial e não uma pressão arterial normal. E como atuar é mais assertivo, né? Cláudio, estamos finalizando o nosso podcast, espero que vocês tenham gostado, dê o seu like, siga aqui o Cláudio nas redes sociais da Leve Saúde, né? Ele é o diretor de marketing comercial e produtos da Leve Saúde, e vai fazer as considerações finais, né? Olha, se quiser falar para os nossos internautas, câmera 1 ali, ó. Não, e depois de ter um contato também, Cláudio, porque o Cazuza bota aqui embaixo. Tá ótimo. É agradecer essa oportunidade de estar falando de saúde, algo muito importante. O propósito da Leve Saúde foi esse, gerar acesso à saúde de qualidade. A gente via muita dificuldade das pessoas em adquirirem um plano de saúde, na questão de renda social. A gente conseguiu abordar uma classe que estava desabastecida, e agradecer essa oportunidade. Falar de saúde é sempre importante, promover saúde é sempre importante, e é isso, é o nosso propósito. Gostei muito, e vou lá na empresa ver como é que é. Vamos sim, está mais do que convidado. Visitar a clínica, mas fiquei curioso de ver como é que funciona essa estrutura central com essa tecnologia. Sim. Eu sou muito curioso. É isso aí, Cláudio. Obrigado aí mais uma vez. Muito obrigado. Por favor, compartilhe esse vídeo, que tem informações bem legais e que pode realmente ajudar pessoas, e as pessoas com mais de 45 anos de idade, que o canal no YouTube, eu não sei como é que é o perfil de audiência do Correio da Manhã e da TV Correio da Manhã, do Jornal Correio da Manhã, em termos de faixa etária. Mas no meu canal no YouTube, a maioria, mais esmagadora, acima de 45 anos de idade. É isso aí, gente. Fica aqui, fique bem, fique com a gente. Até o próximo encontro com vocês. Bye, bye. Tchau, tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.